Olá, meus queridos. Vamos fazer um minuto de silêncio para entrarmos em prece, na presença do Senhor. Queremos dizer, Senhor, obrigado por esses momentos que aqui vamos passar, esses poucos minutos, onde vamos refletir a respeito dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz, como sustentação de orientações para as nossas vidas, para a nossa caminhada no mundo material, que são palavras de consolo, de conforto, de orientação, que nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, que abre caminho para que nós possamos trilhar o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho que nos leva até Jesus. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando justamente o capítulo 12º, que fala sobre perfeição moral. E aí nós estamos estudando desde a semana passada o item que fala sobre virtudes e vícios, que estão nas questões do livro dos Espíritos, de número 893, que vai até a 906, a 906. Então nós vamos dar continuidade, porque nós paramos na 897, vamos hoje dar continuidade com a questão 898, que fala sobre esse assunto, virtudes e vícios. A respeito das virtudes e vícios, Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela assevera que as tendências viciosas, como impulsos para as tendências e virtudes, procedem sim do espírito, agente determinante do comportamento humano. Os vícios e delitos, virtudes sacrificiais e abnegação procedem da alma, que os externa nos momentos hábeis conforme o seu estágio evolutivo. Então Joana quer nos passar essa mensagem de que tudo procede do espírito, as virtudes e os vícios que estão aí armazenados no subconsciente do indivíduo encarnado e que o leva a procedimentos em situações diversas de acordo com esse amadurecimento, com essa bagagem de conhecimento utilizada sempre no sentido de externar aquilo que é o estágio evolutivo do espírito. Ou seja, quando eu ajo sempre no bem, no perdão, no amor, na paz, na caridade, isso é uma demonstração de que em espírito eu estou caminhando no caminho do bem. Eu estou estagiando por um processo que melhorou a minha vida. Mas, quando eu me detenho nos vícios, nas coisas que são desagradáveis, nas atitudes equivocadas, nas paixões, no ódio, na vingança, na ganância, do interesse pessoal, são manifestações de um espírito ainda no estágio muito precário de evolução, que ainda está muito ligado ao materialismo, ao seu interesse pessoal. Diria os espíritos que eles estão mais próximos do começo do que do fim na sua escala evolutiva.
Daí a espiritualidade nos trazer conselhos e orientações para que nós possamos nos livrar dessa chaga que nos persegue e caminharmos sempre para o bem. Mas, a respeito também deste assunto, Carl Jung, ele demonstrou, através de um dos seus trabalhos, da sua obra, questões relacionadas também ao relacionamento humano, as questões das virtudes. E ele diz que ele chamou esse defesa que ele fez, desse sentimento que ele conheceu através de um processo de estudo e observação, ele estabeleceu como sendo os 4 pilares centrais. E como símbolos da perfeição, esses pilares, ou seja, são na verdade virtudes, como sendo prudência, temperança, fortaleza e justiça. Então, Carl Jung ele estabelece que esses 4 pilares, como ele colocou aqui, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, são pilares de sustentação das virtudes do ser humano. Então vamos ver mais ou menos o que ele quis dizer com prudência. Ele diz que prudência é o reto agir, o bom senso, o equilíbrio, a prudência, a percepção, e é o mesmo que sabedoria. Então ele diz que o agir reto, o bom senso, o equilíbrio, a prudência e a percepção são virtudes do indivíduo. E nós diríamos virtudes do indivíduo encarnado, do espírito encarnado. A questão da prudência, do agir corretamente, do bom senso. Isso são coisas que estão amadurecidas no espírito e que nos ajuda a auxiliar não só os caminhos daqueles que estão próximos a nós, como também a nós mesmos. E o segundo item, ele fala sobre temperança. Então ele diz que temperança é o autocontrole, é o autodomínio, a renúncia, a moderação, a temperança. Ele diz também que a temperança ordena os efeitos, domestifica os instintos e sublima as paixões, modera os impulsos e abre caminho para a sobriedade e o desapego. Então, a temperança é justamente que muitas vezes nós precisamos trabalhar. Porque quando às vezes estamos diante de questões muito difíceis, de embates, de questões elevadas a discussões, a direitos, a posicionamentos, a postura diante disso ou daquilo, a temperança, ele diz que é um autocontrole. Quantas vezes a gente age pelo impulso e nós, no final da questão, nós nos damos mal por agir por impulso e às vezes nós nos arrependemos pelo mal proceder. O autodomínio é uma grande virtude, o autodomínio. É receber uma calúnia, um insulto e não reagir naquele momento, àquela altura, ou mais do que isto. O autodomínio nos ensina a nos controlarmos. São virtudes. A renúncia e a moderação. Às vezes a gente está em uma discussão e que nós estamos certos de que nosso ponto de vista é o verdadeiro, o nosso ponto de vista está correto, e o do outro está equivocado, mas como o outro defende arduamente o seu ponto de vista equivocado, e nós sabendo que estamos certos, devemos renunciar. Como quem diz assim, tudo bem, você está certo, deixa para lá. E vamos renunciar, não por questão de abrir mão total, mas para evitar uma discussão, é uma moderação. A temperança ordena os efeitos.
Então, quando eu perco, né, a minha razão e ajo com intemperança, o que acontece? Eu vou partir para um confronto. Então ele diz que ordena os efeitos de uma situação qualquer. Domestifica os instintos. Ou seja, a temperança me faz dominar os meus instintos brutais, de agressividade, de revide. Então, temperança é um ponto-chave nessas colocações que ele traz aqui para nós. Ele fala também que é cuidando como nós mesmos com os outros, nós estaremos, pela virtude, cuidando de nós e dos outros. Ele fala no terceiro item sobre fortaleza. Ele diz que a fortaleza nos faz fortes no bem, na fé, no amor e na paz. E leva-nos à temperança coisas difíceis, a resistir à mediocridade, a evitar rotinas e omissões. Por ela, vencemos a acomodação, os desafios. Então ele diz que são virtudes do Espírito que estão presentes nos mártires, nos pobres e nos heróis. Então a fortaleza, ser forte diante das provas. É muito importante esse item fortaleza. Deus nos faz forte diante das adversidades, quando nós nos voltamos para os ensinamentos que Ele nos traz, a não desistir nunca dos nossos interesses, das nossas convicções, daquilo que nós baseamos os nossos sentimentos dentro das leis divinas, é estar firme e fiel diante daquilo que nós acreditamos. Então, a gratidão é a veracidade, e a veracidade não se pode construir, como ele diz, um castelo de caridade sobre as ruínas da justiça. Então, ser justo, ser verdadeiro, não trabalhar os interesses pessoais, mas ser justo. Ele diz que a justiça regula as nossas convivências. Esse é o quarto item, quando ele fala sobre justiça. Fortaleza, terceiro e quarto, justiça. Ela regula a nossa convivência e possibilita o bem comum. Defende a dignidade humana. É da justiça que brota a paz, da justiça vem a gratidão e a verdade. Não se pode construir um castelo da caridade sobre as ruínas da justiça. Então ele nos convida a raciocinar sobre esse ponto, de que a justiça deve existir. Nós sabemos que a justiça humana tem também as suas falhas, mas é aquilo que Deus os colocou como mecanismos de controle das relações humanas, dos direitos, das obrigações, que regula as relações entre nós. Mas é também sobre o lado da questão de sermos justos, de buscarmos a justiça de Deus que está em nós para aplicarmos nos momentos adequados, nos momentos próprios. Então esse item, justiça, vem fechar assim esses 4 pontos básicos que ele nos traz, que são a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça, que são virtudes que temos que trabalhar. E notem bem que Carl Jung, ele não está falando de religião, ele não está falando aqui de preceitos, de dogmas, ele está falando de postura do ser humano, das suas relações interpessoais, daquilo dele com ele mesmo, ele com o seu semelhante, ele com o seu Deus e com a natureza, com o universo. Mas, meus queridos, nós vamos então avançar na questão 898 e diz o seguinte: os espíritos estão aqui para responder
E Kardec faz a seguinte pergunta, questão 898. Ele diz: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos para adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas, às necessidades materiais? Em resumo, Kardec pergunta dizendo: se o nosso objetivo principal, né, é o mundo espiritual, então temos que nos voltar às coisas espirituais. Nesse sentido, temos que relaxar ou relegar as questões da ciência, do conhecimento, do estudo. Eles dizem que, sem dúvida, primeiro, isto nos torna capazes de avaliar os vossos irmãos. Não devemos abandonar os estudos, o conhecimento e a ciência. Ele diz: o vosso espírito se eleva mais depressa se houver progredido intelectualmente. Então ele quis trazer para nós de que o nosso espírito se eleva muito mais à medida que nós temos um desenvolvimento intelectual. Não quer dizer que nós, por sermos aqueles que estão buscando a nossa elevação espiritual, temos que deixar de lado o conhecimento material. Porque os espíritos dizem que é através dele que vem o benefício, o bem-estar da sociedade. E temos que, então, trabalhar sim. E como ele coloca aqui para nós, dizendo que servirá, né, para o nosso progresso, o nosso futuro. Eu posso ser um religioso, semi-analfabeto, ter boas intenções, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que sabe dar conselhos e orientações, mas eu tenho dificuldades em entender coisas relacionadas com a natureza, com Deus, quando eu desconheço os fenômenos da natureza, os quais a ciência está aí debruçando para nos ensinar. E Deus não esconde nada de nós. Deus expõe tudo para nós. E através do conhecimento é que nós vamos avançando naquilo que chamávamos de segredos de Deus. Porque Deus não esconde nada para ninguém. Tudo está aí. Está na nossa capacidade de buscar o conhecimento. Então, trabalhar o conhecimento intelectual, a ciência, não depõe contra o trabalho da moral, do espírito, da elevação do espírito. Então essa questão, Kardec nos traz um momento de reflexão muito grande. Os espíritos dizem: nenhum conhecimento é inútil. Todos os conhecimentos são importantes para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber de tudo e dando progresso às coisas com os seus ensinamentos e a sua prática. Às vezes a gente pensa que os espíritos, que os anjos, os santos, eles sabem de tudo. Na verdade, pelo esforço, devem saber mais do que muitos de nós. Porque o estudo e o conhecimento não se dá apenas no mundo físico. Quando nós deixamos o corpo físico e vamos adentrar ao mundo dos espíritos, lá também nós passamos por esses processos, pela necessidade de entendimento. Então nós vamos estudar, nós vamos aprender. Muitas vezes nós ficamos sem entender como determinados indivíduos têm habilidades, têm facilidade para certas coisas. É que no mundo espiritual nós também aprendemos, nós também nos instruímos. É um processo de avanço, para que nós, quando voltarmos através da reencarnação, possamos estar um pouco mais adiantados e sermos úteis para o progresso.
Então, na questão 899, Kardec pergunta: de dois homens ricos, um nasce na opulência e jamais conhece a necessidade, e outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho, e todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpado? Aquele que utiliza-se dos seus bens para suas necessidades, apenas suas necessidades. Então ele disse a necessidade, e outros que têm a fortuna pelo seu próprio trabalho. Uns ganharam a fortuna, outros conquistaram pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então ele diz, os dois a empregam exclusivamente na sua satisfação pessoal. Aquele que herdou e aquele que conquistou. Mas os dois utilizam esses bens para sua satisfação exclusivamente pessoal. Ele pergunta, qual dos dois é mais culpado diante das leis divinas pelo mau uso dos bens que lhe foram colocados? E Kardec, nessa pergunta, nos traz muita reflexão. Os espíritos respondem dizendo, o que conhece o sofrimento? Está se referindo àquele que veio de baixo, que conquistou os seus bens através do esforço e do seu trabalho, e que conheceu o que é sofrimento. Então ele diz, o que conheceu o sofrimento é mais culpado. Ele diz, ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas como geralmente acontece, sem se lembrar delas. Então ele fala aqui para nós, de que aquele que veio da pobreza e conseguiu ascender uma situação econômica financeira melhor, mas que utiliza-se desses bens, dessa condição atual, apenas para o seu deleite, e se não leva a auxílio daqueles necessitados, tanto quanto ele o foi. Então ele diz que esse é mais culpado diante da lei divina, porque conhece o sofrimento. Não quer dizer que aquele que não conheceu o sofrimento seja menos culpado diante das leis divinas, por recusar-se a deixar parte dos seus bens para aqueles necessitados, para dividir com seus semelhantes. Mas também aquele que conhece o sofrimento e que simplesmente os utiliza para o seu próprio deleite e vira as costas para os necessitados, diante das leis divinas, esse é muito mais culpado. Então, avançando para a questão 900, Kardec pergunta, aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar os seus herdeiros? Repetindo, aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar para os seus herdeiros? Nós vemos muito isso de pessoas que às vezes se aplicam muito ao trabalho árduo, às dificuldades da vida, enfrentando muitas coisas, muitas situações complexas. Às vezes perde a saúde, perde o tempo, perde o lazer, perde as oportunidades que a vida lhe concede, simplesmente para se dar ao trabalho de buscar recursos, de acumular recursos. E quando, às vezes, lhe perguntado, se diz que deseja, ao fim da sua vida, deixar alguma coisa para os seus herdeiros, dando essa desculpa. Nós vimos aí que é uma questão de uma avareza, de um egoísmo,
muito forte, porque trabalhando para acumular as coisas e sem viver a vida, sem participar das coisas da vida, voltado apenas para os seus interesses pessoais, sem dividir o seu tempo, ou até mesmo os seus recursos, parte deles, para aliviar o sofrimento do seu irmão necessitado, com a desculpa de que estou juntando para deixar para os meus filhos. É justo, é verdadeiro que, tendo possibilidade, nós temos que nos esforçar em deixar alguma coisa para os nossos herdeiros, nossos filhos, mas não vamos fazer disso uma meta definida com sentido de esforço sobrenatural para poder juntar, angariar bens e deixando para os seus herdeiros, sem que nem ele mesmo pudesse usufruir. Então, nisto é uma questão que a espiritualidade diz, é um compromisso da má consciência. Quando ele se compromete em juntar bens para deixar para os seus herdeiros, os espíritos dizem que é um compromisso de má consciência. A má consciência, quando nós não pensamos nem em nós, quiçá nos nossos semelhantes. Pensamos às vezes naqueles que estão aí para usufruir, quem sabe, daquilo que tanto nós nos esforçamos. E Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas juntar sim as virtudes que nos serão beneficentes no momento em que nós chegarmos ao mundo dos espíritos. Portanto, fechando essa questão, não há nenhum erro em nós trabalharmos, podemos obter as coisas e, ao deixar este corpo físico, deixar aqueles bens que nós conquistamos para os nossos herdeiros, mas não trabalhando com esse único e exclusivo objetivo, porque isso é contra as leis divinas, quando nós nos sacrificamos e não estamos dando atenção nem a nós mesmos, nem aos nossos semelhantes, mas sim aos nossos, o nosso filho, os nossos parentes, os nossos entes queridos. Quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, e chegou aquele grupo e disse, Senhor, estão aí fora a tua mãe e os teus irmãos. Jesus olhou e disse, a minha mãe e os meus irmãos, quem são? O mundo, todos são meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Então, o irmão não é apenas aquele do sangue. O filho não é apenas aquele do sangue. O irmão, o filho, o pai, a mãe, é toda a humanidade. Então, chegando à questão 901, é uma pergunta bastante longa, e nós vamos concluir o assunto de hoje com ela. Kardec pergunta, de dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro, só para os demais é pródigo para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe parece muito para satisfazer os seus gastos, as suas paixões. Então Kardec aqui faz uma pergunta dizendo de que tem dois tipos de pessoas que ele diz que são avarentos. Então ele fala que o primeiro é aquele que se priva das necessidades, das suas necessidades até mesmo básicas.
não quer gastar, quer acumular. E às vezes, até no alimento, até numa residência, até no que diz respeito à sua própria saúde, há indivíduos que se privam com o objetivo de guardar o dinheiro para uma situação qualquer que seja, mas que nunca são reais. Então ele diz, aquele que guarda o dinheiro, que se priva de todas as coisas e que morre sem utilizar aquele recurso em nada, apenas pelo prazer de ter, ele diz que esse indivíduo e aquele outro que usa somente para si, não divide com ninguém, não atende necessidades de ninguém e de nenhuma pessoa qualquer. Então ele pergunta isso, qual desses dois indivíduos é o pior no que diz respeito, o que terá essas condições diante dos tribunais divinos? Ele faz, qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo espiritual? Aquele que se priva até das coisas pessoais para juntar e guardar, ou aquele que tem, mas não se priva, porém não divide, porém não compartilha, porém não atende necessidade de ninguém? A espiritualidade diz aqui para nós, aquele que goza é o mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu a parte da sua punição. Então, traduzindo, ele diz que aquele que goza dos seus recursos é mais egoísta do que o avarento. Ou seja, o avaro, ele guarda para si e não divide com ninguém, nem consigo mesmo. Mas o outro, que utiliza só para o seu deleite e faz vista grossa, ouvir as costas quando alguém chega a ele com necessidades e com carências. Então ele diz que este que se recusa ainda é pior do que o outro. E no mundo espiritual terá que responder com muito mais veemência diante da sua postura. Meus queridos, nós vamos então fazer uma pausa aqui e voltarmos para o assunto na semana que vem, até porque, como nós falamos, esse item ele tem questões bastante em quantidades muito grandes, são nada menos do que 9 itens, e nós precisamos assim trabalhar esses itens um por um. É importante que a gente perca um pouco de tempo em cada item, porque cada um deles traz uma verdade, cada um deles traz uma questão que nos leva a uma reflexão, e precisamos refletir e aproveitar cada momento, cada oportunidade de reflexão sobre aquilo que a espiritualidade nos traz como ensinamento. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, esteja na tua vida, esteja na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Que venham os ensinamentos do Cristo a nos trazer reflexões sobre o desapego, sobre a virtude do doar, sobre aquilo que a espiritualidade nos traz como ensinamentos maravilhosos, sobre aquilo que Joana de Ângeles nos disse, de que é no espírito a matriz de todas as reações e as sensações, sejam de virtudes ou sejam elas mesmo aquelas que não são agradáveis, que são os vícios. Que nós possamos aprender a vencer o egoísmo dentro de nós, porque estão presentes no espírito
a virtude e os vícios. E a espiritualidade nos traz ensinamentos para nós vencermos os vícios e avançarmos nas virtudes. Como disse Carl Jung, avançarmos na prudência, na temperança, na fortaleza e na justiça. Muita paz para todos.